de Mentalidade a Milhões. A fórmula da riqueza. Introdução. Milhões não começam no bolso, começam na mente. Senta aqui comigo e deixa eu te contar uma coisa que mudou minha vida. Ficar rico não começa no extrato bancário, na sua cabeça. É sério. Eu também achava que era só trabalhar mais, guardar mais, suar mais, até entender que a verdadeira fortuna é mental. E olha, quando essa ficha caiu, foi como se eu tivesse encontrado a chave de um cofre invisível. Por muito tempo eu acreditei que só quem nascia em berço de ouro ou tinha sorte na vida podia conquistar grandes coisas. Enquanto isso, eu via gente simples, com histórias difíceis, quebrando barreiras e virando milionários do zero. Aí me perguntei, o que eles têm de diferente? E foi aí que eu saquei. Eles pensam diferente. Eles se veem de outro jeito. Eles criam riqueza primeiro na mente, depois no mundo. Esse livro é sobre isso. Sobre como você pode mudar sua realidade financeira sem depender de um milagre, de um bilhete premiado ou da sorte de nascer na família Kardashian. O que você precisa mesmo é desbloquear uma nova forma de pensar, se alinhar com uma mentalidade de crescimento e usar essa energia para construir riqueza com propósito. E não por acaso, aqui vou te mostrar, passo a passo, como sai do modo só sobrevivo pro modo eu prospero. E o melhor, sem fórmulas mágicas, sem enrolação e sem papo furado. Vamos falar de mentalidade sim, mas também de atitude, hábitos e decisões que transformam. Porque não adianta pensar grande e agir pequeno, né? Você vai perceber que os verdadeiros milhões não são depositados numa conta bancária primeiro. Eles são semeados nos seus pensamentos, nos seus comportamentos e na forma como você enxerga a vida. É quase como plantar uma árvore invisível dentro da mente, e quando ela cresce por dentro, o lado de fora floresce automaticamente. Então, se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez esse seja o empurrãozinho que o universo te mandou para você parar de correr atrás do dinheiro e começar a atrair ele com inteligência. E não, isso não é papo de autoajuda enlatada. Isso é vivência, é experiência, é virada de chave real. E eu tô aqui para dividir tudo isso com você. Se prepara, porque essa jornada vai mexer com sua cabeça, seu coração e seu bolso. Bora juntos descobrir a fórmula da riqueza que começa onde ninguém vê, mas transforma tudo o que você toca. Dia em que um livro mudou meu destino e nem foi na biblioteca. Pra ser sincero contigo, eu nunca fui aquele tipo de aluno que sabia exatamente o que queria da vida. Sabe aquele pessoal do ensino médio que já sonhava com medicina, direito? Pois é, esse nunca fui eu. Enquanto todo mundo parecia já ter um plano prontinho, eu só queria entender que raio de caminho era o meu. Faculdade? Cara, eu não via sentido nenhum. Não que eu fosse rebelde, preguiçoso ou coisa assim, mas dentro de mim tinha uma inquietação. Algo me dizia que seguir o caminho normal não ia me levar onde eu queria chegar, a menos mesmo que eu ainda nem soubesse onde era esse lugar. E aí, no meio desse turbilhão, aconteceu um negócio que parece pequeno, mas que o virou. Meu mundo de cabeça para cima. Um livro caiu nas minhas mãos. Mas não era qualquer livro. Era Pai Rico, Pai Pobre. Eu não fazia ideia do que tinha ali dentro. Só sei que, quando comecei a ler, foi como se alguém tivesse acendido uma luz bem forte dentro da minha cabeça. Bum, a cada página parecia que o Robert Kiyosaki estava falando diretamente comigo, tipo, ei, você aí, acorda. O jeito que te ensinaram a pensar sobre dinheiro tá todo errado. E mano, aquilo fez tanto sentido que parecia que eu estava descobrindo um código secreto da vida. Foi ali que tudo começou. Aquela leitura plantou uma semente em mim, uma vontade de entender mais sobre dinheiro, liberdade, escolhas. Eu percebi que existia um outro caminho totalmente fora da caixinha, onde o sucesso não dependia de diploma na parede, e sim de mentalidade, conhecimento financeiro e ação consciente. Desde então, eu nunca mais fui o mesmo. Fui atrás de tudo que podia me ensinar a pensar como os ricos pensam, agir como eles agem, e construir meu próprio caminho menos mesmo começando do zero. E sabe o que é mais louco? Aquilo que parecia confuso no começo virou clareza. Aquela dúvida sobre o futuro virou direção. E aquele cara sem planos virou alguém que hoje vive dos próprios projetos, ajudando outras pessoas a encontrarem seu caminho também. Se você está aqui lendo isso agora, talvez esteja vivendo algo parecido. Talvez o mundo te diga para seguir um roteiro pronto, mas sua intuição está gritando que existe algo mais. E eu tô aqui para te dizer, com todas as letras, existe sim. E começa na sua mente. Então bora nessa? Porque se um livro mudou minha vida, imagina o que esse aqui pode fazer com a sua. Fiquei rico rápido. A isca que pega muita gente mas não entrega o peixe. Tá aí uma coisa que me dá até calafrio quando ouço fiquei rico rápido. Sem esforço, sem sair do sofá. Sério, é só abrir o celular que aparecem anúncios prometendo dinheiro fácil, lucros milagrosos
e uma vida de luxo em 3 cliques. Parece bom demais para ser verdade, porque eu mesmo, no começo da minha jornada, quase caí nessa vontade. Mudar de vida era tão grande que qualquer atalho parecia tentador. Mas sabe o que eu descobri do jeito mais honesto possível? Não existe atalho para um destino que vale a pena. E toda promessa de riqueza sem base sólida, sem mentalidade forte, sem aprendizado de verdade, é só ilusão com glitter. A verdade é que ficar rico não é um evento, e é um processo, e esse processo começa de dentro para fora. Antes de ver os números mudando na sua conta, você precisa ver seus pensamentos mudando aqui dentro da cabeça. Precisa aprender a pensar diferente, a se comportar diferente, a decidir diferente e, principalmente, a esperar diferente. Enquanto o fique rico rápido te deixa ansioso, imediatista e dependente da sorte. A mentalidade certa te deixa firme, paciente e preparado. Porque quem tem mentalidade de riqueza não corre atrás do dinheiro feito doido. Ele constrói as bases, ele planta, rega e sabe que a colheita vem não por mágica, mas por merecimento. A diferença está aí. Um quer resultado sem raiz. O outro constrói raiz para aguentar o peso da árvore. E olha, a árvore de dinheiro que cresce sem raiz cai com qualquer vento. Então, se você está cansado de promessas vazias e quer descobrir o que realmente funciona, fica aqui comigo. Nesse livro, eu não vou te vender mágica. Vou te mostrar um caminho real, que transforma sua mente primeiro e sua conta bancária depois. Porque riqueza de verdade não aparece do nada. Ela nasce quando você pensa certo, age certo e escolhe o caminho que quase ninguém quer seguir. O da consistência. E quer saber? É justamente por isso que tão poucos chegam lá. Mas se você chegou até aqui, é porque você não quer só riqueza. Você quer transformação, e é disso que a gente vai falar. Partiu? Porque o jogo tá só começando. Spoiler do bem, que você vai levar dessa leitura e por que isso pode mudar sua vida. Tá preparado? Porque o que você tem em mãos não é só mais um livro sobre dinheiro. É um mapa, um convite, uma virada de chave. Aqui dentro você vai descobrir que riqueza não começa no bolso. Começa na cabeça, passa pelos hábitos e termina na atitude. E o mais louco, tudo isso já está aí dentro de você só esperando ser ativado. Para começar, a gente vai mergulhar a fundo na mentalidade milionária. Não estou falando de ostentação ou papo de coach gritando, acredite em você sem contexto. Estou falando de pensar de um jeito que atrai oportunidades, cria soluções e expande possibilidades. Quando sua cabeça muda, o seu mundo muda junto. Simples assim. Depois a gente vai falar sobre hábitos. Aqueles pequenos rituais diários que parecem bobos, mas que somados viram a ponte entre quem você é hoje e quem você quer se tornar. Disciplina, foco, constância. Não são palavras chatas, são os tijolos da sua liberdade. E eu vou te mostrar como montar essa estrutura do zero e não para por aí. Aqui também tem estratégia, porque pensar positivo é lindo, mas sem direção não adianta nada. Eu vou abrir o jogo e mostrar como usar a mente a favor do seu dinheiro, como construir fontes de renda, como transformar tempo em valor e valor em independência. Riqueza, meu amigo, não é sorte, é sistema e sistema sei. Aprende. Por fim, vem a cereja do bolo. Atitude. De nada adianta a mentalidade forte, hábitos sólidos e estratégia afiada, se você não age e age com coragem, com fé, com fome, porque quem senta e espera o universo fazer tudo, fica só no sonho. Mas quem levanta com propósito, transforma desejo em realidade. Então é isso. Esse livro é sua caixa de ferramentas, sua dose de lucidez com pitadas de provocação e inspiração. E eu te garanto, se você aplicar só 10% do que vai ler aqui, já vai sair desse livro mais rico do que entrou. E nem estou exagerando. Agora respira fundo, abre a mente e se entrega. Porque o que vem pela frente não é teoria a menos, é transformação. Parte 1 menos quebrando correntes. A base da transformação. Agora é para valer. Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo. E olha, esse passo vale ouro. Mas antes da gente falar de riqueza, investimento, liberdade e tudo que brilha nos olhos, a gente precisa quebrar umas correntes invisíveis que estão aí dentro, amarrando seus resultados sem você nem perceber. Sim, eu estou falando de crenças limitantes, pensamentos sabotadores, medos escondidos e hábitos que parecem inocentes, mas que estão te afastando do que você realmente merece. E vamos ser sinceros, não dá para construir uma casa milionária em cima de um terreno cheio de entulho mental. Essa parte do livro é tipo aquele faxinão interno. A gente vai levantar os tapetes, abrir os armários da mente e encarar de frente aquilo que vem te travando há anos. E não é para te julgar, é para te libertar, porque só quem tem coragem de olhar para dentro consegue mudar de verdade por fora. Você vai descobrir que muita coisa que te ensinaram sobre dinheiro, sucesso e trabalho
Tá ultrapassada. Foram ideias passadas de geração em geração, tipo herança emocional. Só que ao invés de deixar riqueza, deixaram medo, escassez e black. Mas calma, porque dá para ressignificar tudo isso. E é exatamente isso que a gente vai fazer juntos. Aqui começa a sua transformação de verdade. Vamos romper padrões, questionar verdades antigas e reconstruir a base da sua nova mentalidade. E não importa se você já tentou 1000 vezes antes. Dessa vez, vai ser diferente. Porque agora você não está mais sozinho e agora você tem as ferramentas certas nas mãos, se prepara, porque a partir daqui, cada página é uma corrente a menos. E quanto mais você se liberta por dentro, mais leve e próspero o seu caminho vai ficar por fora. Capítulo 1. A mente é a primeira fortuna. Vamos direto ao ponto. O seu maior ativo não é o dinheiro que você tem. É a cabeça que você carrega. E eu não estou dizendo isso para fazer bonito, não. Estou dizendo porque eu vivi na pele e vi muita gente transformando a vida a partir de um único lugar. A mente. A real é que, antes de você conquistar qualquer coisa grande na vida, precisa primeiro acreditar que é possível para você. E isso começa bem antes de abrir um negócio, investir no que for ou juntar o primeiro real. Começa na forma como você pensa, como você se enxerga, como você conversa com você mesmo quando ninguém está ouvindo. Eu sei que isso pode parecer meio abstrato no começo, mas calma, que vai fazer sentido. Pensa só. Se sua mente está programada para sobreviver, nunca vai permitir que você prospere de verdade. Mesmo que o dinheiro entre, você vai dar um jeito de perder, de sabotar, de travar. Por quê? Porque sua mente ainda não está no mesmo nível do resultado que você quer. É como tentar plantar morango num terreno seco, cheio de pedra. Não rola. Você pode até ter uma boa semente, mas sem preparar o solo, ela não vai vingar. E com a sua vida financeira é a mesma coisa. Sem limpar e reprogramar sua mente, nenhum método vai funcionar por muito tempo. Esse capítulo é o ponto de partida. Aqui a gente vai abrir essa caixa preta chamada mentalidade, entender como ela foi formada, o que está te ajudando e o que está te atrapalhando. E o mais importante, como você pode virar essa chave e criar uma mente que atrai, sustenta e multiplica a riqueza. Não é mágica, não é fórmula pronta. É consciência, é clareza, é você assumindo o controle do seu próprio sistema operacional. Então, se ajeita aí. Abre o coração e bora juntos descobrir por que os ricos de verdade não começam com dinheiro. Começam com mentalidade. Vem comigo, porque essa primeira fortuna ninguém pode te roubar. Pensou pobre. Vive pobre. Como o pensamento molda sua realidade financeira. Já parou para pensar que seus resultados com dinheiro têm tudo a ver com o que se passa dentro da sua cabeça? Pois é. Talvez o que está travando sua conta bancária não seja a falta de oportunidades lá fora, mas o excesso de limitações aqui dentro. Eu falo isso com propriedade porque vivi isso na pele. Eu era aquele cara que achava que dinheiro era difícil. Que ser rico era só para quem tinha sorte ou conhecimento privilegiado. E adivinha, minha realidade era exatamente essa. Escassa, apertada, limitada. Mas não era porque o mundo me negava. Era porque minha mente não permitia. Tudo começa no pensamento. Tudo o jeito que você pensa sobre dinheiro define como você age em relação a ele. E as suas ações repetidas todo santo dia vão formando os resultados da sua vida. Tipo um GPS mental. Se você programa falta, o destino é escassez. Se invoca programa abundância, você começa a enxergar oportunidades onde antes só via obstáculos. E olha que loucura. 2 caras podem ganhar exatamente o mesmo salário e viver realidades totalmente diferentes. Um prospera, investe, cresce. O outro vive no vermelho, cheio de dívida e culpa. A diferença, a forma de pensar. Um vê possibilidades, o outro vê limitações. Um pensa como posso fazer esse dinheiro trabalhar por mim. O outro pensa isso aqui. Não dá. Prod, nota e prod. O universo só obedece. É tipo um espelho. A realidade financeira reflete o seu mundo interno. Se você acredita que nunca vai ser rico, vai inconscientemente tomar decisões que provam isso. Se acredita que merece viver bem, vai começar a se mover de forma diferente, menos mesmo sem perceber. Por isso, se você quer mudar de vida de verdade, não adianta só buscar mais dinheiro. Você precisa buscar mais consciência, porque a grana que entra na sua vida é proporcional ao nível de pensamento que você carrega. Quanto mais você expande sua mente, mais você expande sua realidade. Então bora ajustar essa frequência. Pensar como rico não é arrogância. É responsabilidade, é dar permissão para você viver o que realmente nasceu para viver. E aí, já começou a notar como seus pensamentos andam conversando com o seu bolso? Cabeça de rico, bolso cheio. A diferença gritante entre mentalidade pobre e mentalidade rica. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa caminhada foi isso. Não é o quanto você ganha, é o quanto você
Enxerga a diferença entre quem vive preso na falta e quem constrói riqueza, tá menos na conta bancária e mais na cabeça. E olha, a diferença entre uma mentalidade pobre e uma mentalidade rica é tipo da água pro vinho. E às vezes nem a gente percebe que tá preso no copo errado. A mentalidade pobre vive no modo sobrevivência. É aquela voz interna que diz: isso não é pra mim. Dinheiro é difícil, não posso, não dá, não consigo. Ela se baseia no medo, na escassez, na ideia de que o mundo é duro e que só uns poucos sortudos conseguem chegar. Lá, quem pensa assim, vive apagando incêndios, sempre esperando a próxima crise, sempre contando moedinhas e pior, achando isso normal. Agora, a mentalidade rica é outra conversa. Ela pensa em possibilidades, pensa em multiplicação. Pensa em construção. Ela olha para o problema e pergunta como eu resolvo isso. Ao invés de por que isso só acontece comigo, quem tem essa cabeça entende que dinheiro é consequência de valor gerado, e não de esforço sem direção. E que aprender, crescer e errar faz parte do processo de enriquecer sim. Até os erros viram degraus. A mentalidade pobre gasta o que não tem para impressionar quem nem liga. A mentalidade rica investe antes de gastar e pensa no longo prazo. Uma quer parecer, a outra quer ser. E isso muda tudo. A verdade é que a forma como você pensa sobre o dinheiro define o jeito que você lida com ele. Se você vê o dinheiro como inimigo, ele foge. Se você trata como parceiro, ele flui. E simples. Mas não é fácil, porque a maioria de nós foi treinado desde cedo com frases como dinheiro não nasce em árvore, ou quem nasce pobre morre pobre. Mas deixa eu te dizer uma coisa do fundo do coração. Você pode reprogramar isso. Dá para trocar o software mental, quebrar padrões, mudar o jeito de pensar. E quando isso acontece, a vida muda junto em tu. Você liga, não importa de onde você veio, mas sim para onde sua mentalidade está te levando. E a boa notícia é que você pode virar esse jogo. Começa agora na sua cabeça, e aí vai e continua. Pensando pequeno ou vai começar a pensar como quem nasceu para ser grande. Eles pensaram diferente. E o mundo correu atrás. Sabe quando você olha para alguém de sucesso e pensa, caramba, esse cara nasceu com estrela? Pois é, a gente tem essa mania de achar que quem chegou longe já veio com tudo pronto. Mas deixa eu te contar um segredinho. O que esses caras têm em comum não é sorte, é mentalidade. Vamos começar com Robert Kiyosaki, o autor do clássico Pai Rico, Pai Pobre, o livro que virou a chave na minha vida e na de milhões de pessoas. O cara cresceu num ambiente onde ouvia duas vozes. A do pai pobre biológico que dizia para estudar, conseguir um emprego seguro e trabalhar até se aposentar. E a do pai rico mentor que falava para aprender sobre dinheiro, ativos, investimentos e liberdade financeira. Qual voz ele escolheu seguir? A que desafiava o senso comum. E foi essa escolha que fez toda a diferença. Ele entendeu cedo que liberdade não vem do contra-cheque, vem do conhecimento e da forma de pensar. Agora olha o exemplo do nosso Silvio Santos. Cara, esse homem é o próprio retrato da virada de jogo. Começou vendendo caneta no centro do Rio de Janeiro. Sem berço de ouro, sem herança, sem estudo de elite, só com carisma, visão e uma mentalidade de dono menos. Mesmo quando ainda vendia de porta em porta, ele não ficou preso ao não tenho, ao é difícil, ao ninguém vai me dar chance. Pelo contrário, ele criou as próprias chances. Pensava grande mesmo sem dinheiro no bolso. Resultado, construiu um império do absoluto zero, literalmente. E para fechar com chave de foguete, vamos falar de Elon Musk, o homem que está mandando carro para o espaço enquanto você lê isso aqui. Elon poderia ter parado no PayPal e vivido de renda pro resto da vida. Mas não, a mente dele não busca conforto, busca impacto. Ele é movido por uma visão tão grande que assusta menos. E justamente por isso ele faz o que ninguém mais faz. Enquanto a maioria pensa em segurança, ele pensa em quebrar padrões e reinventar o futuro. Isso é mentalidade rica no último nível. Percebeu o padrão aqui? Todos eles pensaram diferente antes de conquistar resultados fora do comum. Eles não aceitaram o normal como destino. Eles escolheram acreditar, agir e construir menos, mesmo quando tudo parecia impossível. E agora, eu te pergunto com toda sinceridade, qual é o tipo de pensamento que você anda alimentando? Porque a diferença entre viver travado ou construir algo gigante está nesse exato detalhe. A boa notícia, se eles conseguiram, você também pode. A única coisa que precisa começar a mudar é a forma como você enxerga tudo isso, e aí bora pensar diferente também? Capítulo 2. Riqueza começa na identidade. Tá aí um ponto que quase ninguém fala, mas que muda tudo. Você nunca vai conquistar uma realidade diferente enquanto continuar se enxergando do mesmo jeito. Pode anotar isso com caneta vermelha. A sua identidade é o teto dos seus resultados. Antes de vir grana, sucesso ou liberdade, vem o quem você acredita que é. E olha,
Eu sei que isso parece papo meio filosófico no começo, mas segura firme. Porque essa virada de chave pode ser o que estava faltando para sua vida financeira. Deslanchar de vez a real é que muita gente até deseja ter mais dinheiro, quer viver bem, sonha alto. Mas lá no fundo ainda carrega uma imagem de si mesmo que não combina com riqueza. E aí, adivinha? A mente entra em conflito. E tudo outro. Porque não adianta querer viver como rico e se sentir como alguém que não merece. Não nasceu para isso ou nunca vai chegar lá. Você só vai atrair e sustentar o estiver alinhado com a forma como você se vê. Simples assim. Se você se enxerga como alguém limitado, quebrado ou azarado, o mundo vai responder a essa frequência. Agora, quando você começa a assumir uma nova identidade de alguém que pensa grande, age com confiança e sabe o que merece, tudo começa a mudar. Riqueza não é só sobre fazer, é primeiro sobre ser alguém que se posiciona diferente, que toma decisões como um milionário mesmo antes de ser um, que valoriza o próprio tempo, que anda com a cabeça erguida, que age com intenção. Esse capítulo aqui é para ti, ajudar a reescrever sua história de dentro para fora. Você vai entender como sua identidade foi formada, como ela está moldando seus resultados sem você perceber e, o principal, como mudar isso na prática. Porque quando você muda o eu sou, eu tenho vem no embalo. E quando isso acontece, meu amigo, ninguém te segura. Vem comigo, porque a sua riqueza começa agora e ela mora dentro de você. Eu sou é onde tudo começa. A chave que abriu meus caminhos. Te juro, se alguém tivesse me falado isso lá atrás, minha vida teria mudado bem antes. O jeito que você começa uma frase define o rumo da sua vida. E a frase mais poderosa que existe é essa aqui. Eu sou. Não estou exagerando. Eu só comecei a ver minha vida mudar de verdade no dia em que entendi, de verdade mesmo, que eu sou capaz. Eu sou merecedor, eu sou inteligente, eu sou suficiente. Antes disso, eu até sonhava, queria mudar, mas, no fundo, ainda me enxergava como alguém limitado. Alguém comum, que tinha que se contentar com pouco. Mas, meu amigo, quando essa ficha caiu, foi como se o universo inteiro virasse a chave junto comigo. Porque quando você muda o que vem depois do eu sou, o mundo muda o que vem depois do você tem, certo? O que acontece é que muita gente repete sem nem perceber. Eu sou burro com dinheiro, eu sou azarado, eu sou só mais um. E aí, adivinha, a vida vai dando um jeitinho de confirmar isso todos os dias. Mas quando você muda esse comando interno, você muda o script da sua história. Simples assim. Eu sou capaz de alcançar tudo que desejo. Quando eu comecei a dizer isso com verdade, com o peito cheio e a mente limpa, parece que os caminhos começaram a se abrir. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque eu parei de ser meu próprio bloqueio. Você não é o que os outros disseram, nem o que seu passado mostrou. Você é o que escolhe acreditar a partir de agora. E se você decidir de coração que é forte, rico, próspero, sábio e livre, então parabéns, você acabou de dar o primeiro passo para o sucesso real. Não subestima o poder do que você diz para si mesmo, viu? Porque o eu sou é tipo o volante da sua vida. Aponta para onde você quer ir e o resto vai atrás. Então bora reprogramar isso agora. Repete comigo. Com força, eu sou abundância. Eu sou merecedor. Eu sou sucesso em movimento. E aí, sentiu, porque eu senti daqui. Bora pra cima, inimigos invisíveis. As crenças que sabotam seu sucesso sem você perceber. Sabe aquele freio de mão puxado que a gente sente, mesmo querendo acelerar na vida? Pois é, muitas vezes não é o mundo que está te travando. É você mesmo, ou melhor, aquilo que você acredita sem nem perceber. E o nome disso é crença limitante. Essas benditas são traiçoeiras, viu? Elas se escondem lá no fundo da mente como se fossem verdades absolutas. Mas na real, são só ideias que a gente ouviu tanto que acabou acreditando. E o pior, elas moldam nossas decisões, nosso comportamento, nossos resultados, sem fazer barulho. Sem pedir licença, vou te dar uns exemplos bem clássicos. Dinheiro é sujo, quem nasce pobre morre pobre. Rico é tudo egoísta. Não sou bom o suficiente. Eu não mereço tudo isso. Reconheceu alguma aí? Eu reconheci várias, porque durante anos eu carreguei essas âncoras no meu próprio barco. Sonhava em prosperar, mas meu subconsciente estava ancorado em ideias que empurravam tudo para trás. E sabe o que é mais doido? Muitas dessas crenças nem são nossas. Vieram da infância, da escola, da cultura, da família, da TV. Foram repetidas tantas vezes que a gente simplesmente aceitou. Mas olha só, o fato de você ter acreditado até hoje não significa que precisa continuar alimentando isso amanhã. O primeiro passo para romper essas correntes é dar nome aos bois, identificar essas vozes internas e se perguntar: isso aqui é verdade? Ou é só uma ideia velha que eu comprei sem pensar? Quando eu comecei a fazer isso, tudo mudou. Porque
eu comecei a me posicionar como protagonista da minha vida, e não mais como alguém que repete scripts alheios. Então fica ligado, o que te sabota nem sempre é o que está fora, é o que está dentro e você ainda não percebeu. Mas relaxa, porque só de estar aqui lendo isso você já está trazendo luz para esses sabotadores invisíveis. E luz, meu amigo, expulsa qualquer sombra, treine sua mente como quem treina um músculo, exercícios para reprogramar seus pensamentos. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa jornada é que a mente funciona como e adivinha, se você não treina, ela enfraquece. Ou pior, fica no piloto automático repetindo aquelas crenças limitantes que só te jogam para trás. Mas relaxa, dá para mudar isso. Dá sim, e o melhor, não precisa de mágica, nem de meditação tibetana em cima de uma montanha, basta constância, intenção e prática diária. E é sobre isso que eu quero falar aqui. Exercícios simples, práticos e poderosos para reprogramar sua mente para a riqueza. Vamos lá? Pega papel e caneta ou abre o bloco de notas porque isso aqui pode virar rotina na sua vida. 1. Afirmações diárias faladas com verdade. Essa aqui parece boba, mas muda tudo. Acorda e começa o dia falando alto, sim, em voz alta mesmo. Eu sou próspero, eu atraio abundância. O dinheiro flui fácil e constante na minha vida. Repete como se já fosse verdade. Porque sua mente acredita no que você diz com convicção. Não é sobre fingir, é sobre treinar a frequência. 2. Reescreva suas crenças limitantes. Pegue uma crença que você identificou, tipo, eu nunca vou ser bom com dinheiro. Agora, risca isso e escreve a nova versão. Estou aprendendo todos os dias a dominar meu dinheiro com inteligência e leveza. Faça isso com todas as frases tóxicas que ainda estão te rondando. 3. Diário da mente rica. Tira 5 minutinhos por dia para escrever como seria seu dia ideal sendo uma pessoa rica. Mas escreve como se já estivesse acontecendo. Exemplo hold. Acordei e meus investimentos renderam enquanto eu dormia. Senti gratidão por ter liberdade de tempo. Isso treina sua mente a normalizar o que antes parecia impossível. 4. Quebra automática de padrão. Pegou um pensamento sabotador no flagra, tipo, isso nunca vai dar certo. Interrompe na hora e substitui com algo do tipo, calma. Isso é só o antigo eu falando. O novo eu acredita, age e confia. Essa troca simples reeduca sua mente. No maio, da AK5. Visualização criativa rápida e eficiente. Antes de dormir ou logo ao acordar, fecha os olhos por 2 minutinhos e se imagina vivendo a vida que quer. Sente o cheiro, a emoção, o ambiente. Quanto mais real parecer para sua mente, mais ela vai trabalhar para manifestar isso na prática. Esses exercícios são tipo pequenas doses de liberdade mental. E quanto mais você pratica, mais fácil fica. Não precisa perfeição, precisa repetição. Porque reprogramar a mente não é um evento, é um estilo de vida. Capítulo 3. O inimigo interno chamado zona de conforto. Vamos falar de um vilão silencioso. Daquele que não grita, não ameaça, não assusta menos, mas que te prende como ninguém. Sim, estou falando dela. A famigerada zona de conforto. Essa danada é esperta. Chega mansa, com jeitinho de lugar seguro, mas quando você vê, já está estagnado, parado no mesmo ponto há meses. Ou anos. Eu sei bem como é. A gente vai se acostumando. O emprego que não satisfaz, mas paga as contas. A rotina previsível, mas que não exige coragem. O tá bom assim que esconde um morrendo por dentro. E a mente, para ajudar, ainda manda aquele papo furado. Fica aqui que pelo menos é certo. Só que, na real, esse certo é o que te impede de viver o extraordinário. A zona de conforto é tipo uma prisão com paredes acolchoadas. Não tem grades, mas te impede de crescer. Ela te convence de que o medo é sinal para recuar. Quando, na verdade, medo é sinal de que você está na direção certa. É o corpo avisando, vai dar trabalho, mas vai valer a pena. Toda evolução exige desconforto. Crescer dói, mudar assusta, mas viver preso num lugar que não te representa dói muito mais. Você não foi feito para se esconder atrás da rotina. Foi feito para expandir, aprender, evoluir, prosperar. Só que para isso vai ter que encarar esse inimigo interno e dizer: obrigado pela proteção, mas agora eu escolho ir além. Esse capítulo é para te ajudar a reconhecer esse ponto invisível que te segura menos e mais que isso, para te dar coragem de romper com ele. Porque, meu amigo, do outro lado da zona de conforto está o mundo que você tanto sonha, medo de cair. Nunca vai voar. Como o pavor de fracassar te afasta da riqueza. Vamos ser sinceros. Quem nunca teve medo de fracassar que atire o primeiro boleto? Eu já tive, e não foi pouco, viu? Aquela vozinha que dizia, e se der errado? E se eu perder tudo? E se rirem de mim? Pois é. O medo do fracasso é uma das maiores armadilhas que existem. E o pior, parece proteção, mas na real é prisão.
Esse medo tem cheiro de cuidado, mas gosto de estagnação. Ele te paralisa, te faz pensar demais e agir de menos. E quando você deixa ele mandar, adivinha? Você se sabota sem perceber. Recua diante das oportunidades, deixa de tentar algo novo, evita riscos e com isso também evita a chance de prosperar. Porque a verdade nua e crua não dá para construir riqueza fugindo do fracasso. Nenhuma pessoa rica de verdade chegou lá sem errar, sem quebrar a cara, sem tropeçar pelo caminho. Fracasso faz parte do pacote do sucesso. É tipo o pedágio da jornada. Se você quer chegar, vai ter que passar por ele. Sabe qual foi minha virada de chave? Quando eu entendi que fracassar não me fazia menor, me fazia mais forte. Kate Tombaugh trazia uma lição. Cada erro me ensinava algo que a zona de conforto nunca teria mostrado. Foi caindo que eu aprendi a levantar com mais estratégia. Aí entra o ponto-chave. Quem tem medo de fracassar vive se protegendo tanto que não se permite vencer. Só que a riqueza não gosta de covardia. Ela gosta de ousadia, de quem age, apesar do medo, de quem entende que o erro é só um degrau e não o fim da escada. Então, se o medo do fracasso ainda está aí te travando, respira fundo, olha para ele de frente e diz: eu vou com medo mesmo. Porque pior que fracassar é nunca tentar. E, só entre nós, o fracasso só assusta quem ainda não descobriu que, no fim das contas, ele é só um professor disfarçado. Cuidado com o perigo que não grita. A armadilha da rotina e da mediocridade. Tem coisa que destrói mais sonho do que fracasso. E sabe o que é? Aquela rotina morna, repetitiva, ok, onde nada dá muito errado, mas também nada evolui. E o nome disso é mediocridade disfarçada de vida normal. Pois é, a armadilha da rotina é sorrateira. Ela não derruba de uma vez menos, ela vai te apagando aos poucos. Eu mesmo já me vi preso nesse ciclo. Acordava, fazia as mesmas coisas, reclamava um pouco da vida, voltava para casa, dormia, e no outro dia, tudo de novo. E o mais louco, eu dizia que estava tudo bem. Mas lá dentro, eu sabia que eu não estava vivendo, eu só estava existindo. A mediocridade é confortável porque não exige esforço, nem coragem. Ela não te cobra resultados fora da curva, só que também nunca te dá nada grandioso em troca. Ela é aquela zona neutra, sem emoção, onde você se acostuma com pouco. E até começa a achar que sonhar grande é besteira. Mas deixa eu te falar uma coisa. Essa rotina acomodada é um veneno silencioso para a sua prosperidade. Porque enquanto você repete os mesmos passos esperando uma vida diferente, o tempo vai passando e junto com ele vão indo embora as suas chances, a sua energia, a sua ambição. O primeiro sinal da armadilha é aquele pensamento: está bom assim mesmo. Tá nada, tá seguro, mas tá pequeno. Tá cômodo, mas tá longe do que você realmente merece. E se você não quebrar esse ciclo, a mediocridade vai te convencer de que riqueza, liberdade e realização são só para os outros. Só que não são. São para quem acorda, levanta e escolhe viver com intenção. Para quem olha para a rotina e pensa: isso aqui pode até ser meu ponto de partida, mas nunca vai ser meu destino final. Então bora sacudir essa poeira mental? Porque você não nasceu para repetir dias. Você nasceu para viver uma vida extraordinária. E a boa notícia é que essa vida começa quando você para de aceitar, ou mais ou menos, desliga o modo zumbi. Como sair do piloto automático financeiro e assumir o volante da sua vida. Sabe quando a gente acorda, paga umas contas, faz uns boletos sumirem, tenta economizar aqui, gasta sem ver ali, e no fim do mês pensa: ué, cadê o dinheiro que estava aqui? Pois é, esse é o famoso piloto automático financeiro. E se você não tomar o controle, ele te leva direto para o lugar que você mais quer evitar. A estagnação. Eu vivia assim. Por um bom tempo trabalhava, recebia, gastava, pagava de vida, e no mês seguinte, tudo de novo, tipo um hamster correndo naquela rodinha que gira, gira e não sai do lugar. A grana entrava e sumia como mágica, mas não era mágica. Era falta de consciência, e eu só entendi isso quando parei e olhei de fora. Oxa, estou repetindo o mesmo ciclo há anos. A verdade é que dinheiro precisa de direção, e se você não dá uma, o mundo dá, e geralmente é pro caminho errado. Sair do piloto automático financeiro não é sobre virar o gênio das finanças de um dia para o outro. É sobre acordar. É parar de reagir ao dinheiro e começar a agir com ele. Quer ver como começa? Anota aí. Primeiro passo. Tenha clareza. Se você não sabe para onde está indo, qualquer gasto parece válido. Então olha para sua vida e se pergunta: o que eu realmente quero conquistar? Não falo só de pagar contas. Falo de viver bem, com propósito, com liberdade. Segundo passo, monitora tudo. Sim, até aquele cafezinho escondido no débito. Porque quando a gente vê onde o dinheiro vai, a gente começa a dominar o fluxo e não ser engolido por ele. Terceiro, troque reações por decisões. Não gasta porque todo mundo faz. Não compra para aliviar o tédio. Não investe no escuro,
Age com intenção. Cada real deve ter uma função. Ou ele te aproxima dos teus sonhos, ou te afasta deles. Quarto e mais importante, se vê como dono do jogo. Não é o banco, nem o governo, nem o salário que manda. É você, seu dinheiro, sua escolha, sua direção. Então, se você sente que está só existindo financeiramente, é hora de acordar. Não para viver com medo do dinheiro, mas para viver com poder sobre ele. Porque, no fim das contas, não é sobre quanto você ganha, é sobre como você comanda. E aí, bora sair do automático e assumir o controle? Porque a estrada da prosperidade começa quando você pega firme no volante. Parte 2 menos a fórmula em movimento. Mente, ação e direção, beleza. Se você chegou até aqui, já entendeu que a mudança começa na mente. Mas, deixa eu te contar, uma verdade que muita gente esquece. Pensar é só o começo. O que transforma mesmo a vida é quando a mente encontra a ação com uma direção clara. Aí sim, o bicho pega menos no melhor sentido. Não adianta só repetir afirmações, sonhar com abundância e mentalizar riqueza se você não coloca a mão na massa com foco e propósito. Porco. O universo até conspira, mas ele não entrega pizza para quem nem pediu o sabor. Nessa segunda parte, a gente vai sair do mundo das ideias e partir para a prática real. Aqui é o momento de pegar tudo o que você está aprendendo e começar a usar. De verdade, menos no seu dia a dia, nas suas escolhas, nos seus hábitos. Porque quem pensa como rico, age como rico. E quem age com intenção, transforma qualquer cenário. A ideia é te mostrar como unir essas 3 forças. Mente, onde nasce a visão. Ação, onde a mágica começa a acontecer. Direção, onde tudo se encaixa e você para de andar em círculos. Você vai entender como tomar decisões mais conscientes, traçar metas com clareza e criar uma rotina alinhada com o futuro que você quer viver. Nada de viver no improviso, nem de cair na ilusão do deixa a vida me levar. Aqui é você quem dirige. Então se prepara, porque essa parte vai mexer com sua forma de agir. Vai te empurrar para fora do pensamento bonito e te puxar para dentro da construção real. E eu vou te guiar nesse caminho com tudo que aprendi na prática, menos com erros, acertos e muitas viradas de chave. Bora transformar a intenção em resultado? Porque agora, meu amigo. Iaca na veia, capítulo 4. Visão do milionário, enxergue antes de ter. Tá aí uma das maiores sacadas que eu já tive na vida. Antes de ter qualquer coisa, você precisa enxergar, mas enxergar de verdade com os olhos da mente, com o coração aberto, com aquela fé que nem sempre tem prova, mas tem certeza. Milionários veem o futuro antes de ele existir. Eu sei, parece papo meio místico no começo, né? Mas calma, porque isso aqui é puro poder prático. A verdade é que quem não tem uma visão clara do que quer, acaba aceitando qualquer coisa que a vida joga. E aí, vai empurrando com a barriga, vivendo no modo sobrevivência, torcendo para algo mudar, mas sem direção, tudo vira rotina sem graça. Agora, para pensar comigo. O que todos os grandes realizadores têm em comum? Eles enxergaram o sucesso antes de ele virar real. Eles sonharam com detalhe, imaginaram o estilo de vida, os lugares, as pessoas, o impacto. E aí, com essa visão na mente, começaram a agir como se já fosse deles. A visão é tipo o mapa da jornada. Sem ela, qualquer caminho serve. Com ela, até os tropeços ganham sentido. E mais, quando você começa a agir de acordo com a vida que quer viver, o universo começa a se mover também, menos como se dissesse: agora sim estamos jogando junto. Esse capítulo é um convite para você ativar sua visão milionária. Aquela que não se limita à conta bancária atual, nem ao código de endereço postal onde você nasceu. É sobre imaginar menos com emoção e clareza, menos a vida que você quer construir. Pouco, a mente visualiza, o corpo começa a trabalhar a favor, as escolhas mudam, as portas se abrem. Então bora enxergar antes de ter, porque tudo o que você quer já existe. Só está esperando você acreditar o suficiente para dar o primeiro passo. Veja primeiro, conquiste depois. O poder da visualização e de metas com endereço. Você já ouviu alguém dizer: deixa a vida me levar? Pois é, e o Jeff? Isso também. E adivinha, a vida levou mesmo, só que para bem longe dos meus objetivos. Foi só quando eu aprendi a visualizar o que eu queria com clareza e botar metas no papel, com data, tamanho e propósito, que o jogo começou a virar. E eu não tô falando de teoria bonita, não. Tô falando de prática que funciona. Para você entender o poder disso, deixa eu te contar a história de um cara que provavelmente faz parte da sua rotina, menos mesmo que você nunca tenha notado. William Colgate, o fundador da famosa marca de pasta de dente que você provavelmente usou hoje de manhã. Lá atrás, no começo da vida dele, Colgate era só mais um jovem comum, sem dinheiro, sem conexões, mas com uma coisa que a maioria ignora:
uma visão clara. Ele decidiu que ia criar um produto de higiene que mudaria a forma como as pessoas cuidavam dos dentes. E ele não só visualizou isso com detalhes, como colocou metas ousadas e começou a agir como se aquele futuro já fosse realidade. Mesmo sem garantia de nada, ele já pensava grande. Ele via fábricas, embalagens, clientes, mercados, enquanto outros estavam presos no "vou tentar sobreviver", ele estava ancorado no "eu vou prosperar". E olha só no que deu. O nome dele virou sinônimo de escova de dente no mundo inteiro. A real é que quem visualiza com emoção movimenta o universo. E quando você junta isso com metas bem definidas, você para de andar em círculos e começa a andar com direção. Não é mais sobre ganhar mais dinheiro, é sobre atingir X valor até tal dia para fazer tal coisa. Entende a diferença? Metas são tipo GPS. Sem elas, você até se mexe, mas vive perdeteu. Com elas, cada passo tem um porquê. E quando sua mente vê com clareza, ela trabalha a favor, não contra. Então fica aqui o convite. Comece a imaginar sua vida dos sonhos com todos os detalhes. Andvalkamora, com quem você convive, como é seu dia, o que você faz, quanto você ganha, o que você investe. Visualiza como se já fosse real. E depois, vai lá e coloca no papel com metas claras, porque, no fim das contas, quem via antes, conquista depois. Sonhe alto, mesmo que o saldo esteja baixo. Como pensar grande com pouco na conta? Vou te falar uma verdade que ninguém conta por aí. Não é o valor da sua conta bancária que define o tamanho dos seus sonhos. É o tamanho da sua mentalidade. E sim, dá para pensar grande mesmo quando o saldo tá gritando R$0. Eu sei disso porque eu já estive nesse exato lugar. Teve uma época em que minha conta mal respirava. Tudo o que entrava já saía com pressa. Mas mesmo assim, lá dentro de mim eu continuava sonhando grande. E não era fuga da realidade não, era fé. Era visão, era uma escolha. Porque, vamos ser sinceros, quem só pensa pequeno porque a conta está vazia, continua com a conta vazia para sempre. Pensar grande é uma atitude, não uma condição. É você olhar para um momento difícil e dizer, isso aqui não me define. É só uma fase. É acreditar que você pode mais, mesmo que os números ainda não tenham acompanhado essa mudança por dentro. E sabe o mais doido? Quando você pensa como quem já é próspero, você começa a tomar decisões melhores, anda com outro tipo de energia, se conecta com oportunidades diferentes. A mente abre caminho para a conta crescer. É de dentro para fora, sempre. Claro, não estou dizendo para ignorar a realidade ou sair gastando o que não tem. Estou dizendo para não deixar a sua realidade atual limitar sua visão de futuro. Você pode começar pequeno, humilde, com pouco recurso, mas começa com um pensamento gigante, com postura de dono, com coragem de quem sabe onde quer chegar. Grandes impérios começaram com ideias grandes em bolsos vazios, e se você olhar direitinho, vai ver que os maiores nomes da história começaram exatamente como você, com pouco na conta, mas com um universo inteiro de possibilidades na mente. Então bora virar esse jogo, porque quando sua mentalidade expande, sua conta acompanha. Pensar grande não custa nada menos, mas vale tudo. Técnica do futuro presente. Viva hoje como quem já chegou lá. Se tem uma técnica que virou chave na minha vida, e que eu carrego comigo até hoje, é essa aqui. A tal da técnica do futuro. Percent. Pode anotar esse nome, porque é simples, poderosa e, olha, muda o jogo de dentro para fora. Ela basicamente gira em torno de uma ideia que parece maluca no começo, mas faz todo sentido quando você entende. Você precisa começar a agir agora como se o seu eu do futuro já fosse realidade. É isso mesmo. Quer ser milionário? Começa a pensar, andar e decidir como alguém que já é. Quer liberdade financeira? Começa a se comportar como quem já vive com essa leveza, mas calma. Não estou falando para sair gastando como rico sem ser. Não é sobre ostentação. É sobre vibração. É sobre identidade. Porque quando você entra no personagem da sua versão mais próspera, seus pensamentos mudam, sua energia muda, suas escolhas mudam. E o mundo ao seu redor começa a responder. A isso eu lembro de quando comecei a aplicar isso. Minha realidade ainda era apertada, mas minha mente já estava vivendo lá na frente. Eu me perguntava todos os dias, como o meu eu milionário agiria agora? Essa decisão aproxima ou afasta do futuro que eu quero? E, sem perceber, eu fui moldando meus hábitos, minhas atitudes, até minha linguagem. E, aos poucos, aquilo que era só visão virou prática. E a prática virou resultado. A técnica do futuro presente é isso. Você se adianta emocionalmente para o lugar onde quer estar. E quando você se coloca nessa frequência, nessa vibração, o universo começa a acelerar o processo. É como se você dissesse, já tô pronto, manda ver. Então, experimenta. Fecha os olhos, imagina o seu eu ideal com todos os detalhes. Sente, acredita. E depois volta pro agora trazendo essa energia com você. Haja hoje como quem já vive amanhã. Porque, no final das contas, o futuro é só o presente bem vivido com intenção. E aí,
Bora viver como quem já venceu. Capítulo 5. Decisão e disciplina menos o combo imbatível. Vamos falar agora de dois ingredientes que, quando andam juntos, são imparáveis. Decisão e disciplina. Sabe aquela fórmula que ninguém quer ouvir porque parece chata demais? Pois é, justamente essa dupla que separa quem sonha de quem realiza. Eu levei um tempo para entender isso, confesso. Durante muito tempo eu até sabia o que queria. Tinha sonhos, metas, planos, mas vivia esperando o momento certo, a motivação chegar ao medo passer. Só que a real é, o que muda a vida não é sonhar, é decidir e sustentar essa decisão. Com disciplina, a decisão é o ponto de virada. É quando você diz, chega, agora vai, e não volta atrás. Não é aquele vou tentar que já vem com desculpa embutida. É eu vou com o pé no chão e o coração na frente. É quando você escolhe o caminho menos mesmo sem saber todos os passos, e se compromete de verdade. Mas só decidir não basta. Porque depois do sim para sua nova vida, vem a parte que ninguém posta no Instagram, a disciplina. Aqueles dias em que não tem motivação, mas você vai lá e faz. Aqueles momentos em que o resultado ainda não apareceu, mas você continua, agindo como se ele já estivesse chegando. E é aí que a mágica acontece. Disciplina é o que dá consistência à decisão. É como se ela fosse o combustível que mantém a chama acesa, mesmo quando o vento sopra contra. É ela que constrói os resultados invisíveis no começo e extraordinários lá na frente. Então, se você quer prosperar de verdade, não espere se sentir pronto de seda. Camise e mantenha, porque a soma desses dois, decisão e disciplina, é simplesmente o combo imbatível da realização. Bora mergulhar nisso juntos? Porque esse capítulo pode ser o empurrão que você estava esperando para sair da intenção e cair para a ação de verdade. Desejo sonha, decisão faz. A diferença que muda o jogo. Tem uma coisa que eu aprendi do jeito mais direto possível. Desejar não é a mesma coisa que decidir. Essa diferença, que parece pequena, é justamente o que separa quem vive sonhando de quem está lá realizando. Todo mundo deseja algo. Desejar é fácil. A gente deseja ter mais dinheiro, mais liberdade, uma casa melhor, um negócio próprio, uma vida incrível. Quem não quer isso, né? Só que o problema é que o desejo por si só não move nada. Ele até inspira, mas não constrói. Agora, a decisão, meu amigo, a decisão é outra conversa. Quando você decide de verdade, você muda a postura, muda a rotina, muda a conversa. A decisão vem acompanhada de ação. E mais do que isso, vem com compromisso. Desejo diz, seria bom ter isso. Decisão diz, eu vou ter isso, custe o que custar. Eu mesmo passei anos desejando uma vida melhor, mas continuava ali, parado, esperando o momento certo, o sinal do universo, sei lá o quê. Até que um dia eu falei, chega, eu decido mudar. E não importa se vai ser difícil, se vai doer, se vou errar, eu vou fazer acontecer. E foi aí que tudo começou a mudar. Porque desejo me fazia esperar, a decisão me fez levantar. Desejo precisa de motivação. Decisão anda com disciplina. Desejo é o impulso. Decisão é o motor. E se você quer transformar sua vida, sua conta bancária, sua realidade, vai ter que fazer esse shift interno. Vai ter que sair do seria legal e ir pro é agora. Acabou a enrolação. Então deixa eu te perguntar com carinho e sinceridade, você está desejando ou já decidiu? Porque é só quando a decisão acontece dentro que o mundo começa a se mover fora. E aí, bora decidir de vez? Porque quem decide não depende de disciplina. A ponte invisível que leva sonho para a realidade tem uma coisa que eu aprendi na marra e que hoje eu carrego como ouro no bolso. Sonho sem disciplina é só fantasia com prazo de validade. Sabe aquela vontade de mudar de vida, de conquistar algo grande, de viver com mais liberdade? Pois é, ela não vira realidade se você não tiver disciplina para sustentar o processo. E eu tô falando com quem já desejou muito. Planejou muito, começou animado e parou no meio do caminho. Sim, eu também já fui esse. Já comecei projetos com o coração pegando fogo e dias depois a empolgação sumia menos junto com o foco. Foi aí que entendi. Quem realiza não é quem começa com mais vontade, e sim quem continua com mais consistência. Disciplina é o que transforma sonho em construção. É o que você faz quando ninguém está vendo, quando o resultado ainda não chegou, quando o cansaço bate e a vontade de desistir te cutuca no pé do ouvido. E mesmo assim, você vai lá e faz. Faz com fé, faz com propósito, faz porque escolheu. Sabe aquela frase devagar e sempre? Ela tem mais poder do que parece. Porque o que constrói uma vida próspera de verdade não são os grandes saltos, mas os pequenos passos dados, to-dos ou dash, na mesma direção. A disciplina é essa ponte invisível que liga o ponto onde você está hoje com o lugar que você quer chegar. E não se engane. Disciplina não é rigidez. Não é se martirizar, nem virar um robô. É sobre ter clareza do que quer,
compromisso com o processo e respeito com você mesmo. É quando você troca o só hoje eu vou deixar passar por. É hoje que eu avanço mais um passo. Então, se você tem um sonho grande aí dentro e eu sei que tem, você vai precisar da disciplina. Como a Leora Phil, porque a motivação te empurra, mas é a disciplina que te mantém em movimento e aí, bora atravessar essa ponte juntos, porque do outro lado tem uma realidade que é sua por direito. Grão em grão, a conta enche. O poder dos pequenos hábitos. Diário, se tem uma coisa que mudou minha vida de forma silenciosa, mas profunda menos foi entender isso aqui. Não são os grandes movimentos que constroem uma vida próspera. São os pequenos hábitos que você repete todo o santo dia. É tipo aquele ditado antigo do Grow and Grow, a galinha enche o papo, só que aqui é a sua conta, sua mente e sua realidade que vão enchendo. Por muito tempo eu achava que precisava dar um salto gigante para mudar de vida. Sabe aquela ideia de virar a mesa, fazer algo radical, largar tudo e começar do zero? Pois é, eu achava que era assim. Mas a real é que a transformação acontece nas coisas simples que você faz sem plateia, sem aplausos e sem resultados imediatos. Hábito diário tem mais poder do que um plano genial abandonado. Ler 10 páginas por dia, anotar suas metas pela manhã, revisar seus gastos toda noite, agradecer por 3 coisas antes de dormir, falar uma afirmação positiva no espelho. Pode parecer bobo, mas é aí que mora a virada. Porque esses pequenos rituais reprogramam sua mente, sua energia e até seu comportamento financeiro. E sabe, o mais legal? Você não precisa começar com tudo de uma vez. Um hábito de cada vez já é o bastante para mudar o rumo do seu barco. Quando você repete uma ação com intenção, ela vai criando raiz. E quando vê, aquilo que era esforço virou rotina. E a rotina virou resultado. A conta milionária que você quer amanhã começa nos hábitos de hoje. E o melhor, você tem o poder de escolher. Não depende de sorte, nem de salário alto, nem de ninguém. Só de você, da sua constância e do seu foco. Então bora simplificar e começar, porque grandes conquistas nascem de pequenas decisões, feitas com disciplina e propósito. E se hoje você dar só um passo, amanhã já não vai estar mais no mesmo lugar. Capítulo 6. A regra do reinvestimento, o segredo dos que multiplicam. Agora a conversa vai ficar boa, porque chegou a hora de falar de uma das regras mais ignoradas e mais poderosas da construção de riqueza, o reinvestimento. E olha, se tem uma coisa que separa quem só ganha dinheiro de quem multiplica de verdade, é essa aqui. Eu mesmo demorei para entender isso. No começo, toda vez que entrava um dinheirinho a mais, minha cabeça já gritava: agora sim, posso gastar. E não tô falando de gastar com coisa importante não. Era com o que dava vontade na hora. Resultado? O dinheiro passava pela minha mão, mas não ficava. Foi só quando eu aprendi a reinvestir o que ganhava que o jogo começou a mudar. Porque diferente do que muita gente pensa, ficar rico não é só ganhar mais. É saber o que fazer com o que já entra. E quem entende isso, começa a crescer em outra velocidade. Reinvestir é plantar de novo parte da colheita. E uma parte do que conquistou e usar para construir ainda mais. Pode ser reinvestir no seu negócio, no seu conhecimento, em ativos, em experiências que te desenvolvem. É fazer o dinheiro trabalhar por você, ao invés de só passar por você. Esse capítulo é para te mostrar que o segredo não é ganhar e gastar. É ganhar e construir. Porque quem só consome vive no ciclo, mas quem reinveste quebra o ciclo e começa a criar liberdade. Então se prepara, porque a partir de agora, você vai entender como pensar como quem cresce e não como quem só sobrevive. Bora multiplicar? Porque ganhar é bom, mas ver o dinheiro se multiplicar com consciência é melhor ainda. Ganhar é bom, mas é o que muda o jogo de verdade. Vou abrir o coração aqui contigo. Por muito tempo eu soube ganhar dinheiro, mas não soube crescer com ele. Eu já estava no mercado digital, vendendo suplementos com blog, usando tráfego pago, fazendo anúncio. Atrás de anúncio, o dinheiro até entrava menos e não era pouco, viu? Mas sabe qual era o problema? Eu não saía do lugar, ganhar dinheiro não era mais meu problema. O buraco estava em outro ponto, eu não sabia multiplicar. Toda vez que a conta enchia, lá ia eu. Gastava tudo, reinvestia errado ou simplesmente deixava o dinheiro parado sem propósito. Era como encher um balde furado por show. Mas nunca essa brava foi só quando a ficha caiu, quando eu parei e pensei, tem algo errado aqui, que tudo começou a virar. Eu percebi que ganhar é só o primeiro nível do jogo. Opa, crescimento mesmo começa quando você aprende a fazer esse dinheiro trabalhar por você. Foi aí que comecei a estudar mais, investir melhor, construir ativos, me organizar com estratégia menos e não mais no impulso. E cara, quando você aprende a multiplicar, vem uma sensação diferente. Não é só sobre ter mais dinheiro, é sobre ter mais tempo.
mais liberdade, mais paz de espírito. É olhar para trás e ver que você não está mais naquela correria do ganha e gasta, mas numa construção real. E o melhor, com leveza, com propósito, hoje eu posso dizer com tranquilidade, ganhar foi bom. Mas multiplicar mudou tudo, porque agora eu vejo o dinheiro entrando, crescendo, se multiplicando e servindo para sustentar a vida que eu sempre quis. E o mais incrível é que isso começa com uma decisão simples. Parar de pensar só em ganhar e começar a pensar em construir. Então, se você já sabe ganhar, mas sente que está travado, pode ser que o que está faltando não é mais dinheiro, é mais consciência. E quando isso muda, meu amigo, nada mais te segura. Preso na escassez ou fluindo na expansão? A escolha é sua. Tem um padrão silencioso que trava muita gente. E por muito tempo travou a mim também. O ciclo da escassez. Ele é traiçoeiro porque se disfarça de cautela, de economia, até de bom senso. Mas não faz. Ele te mantém parado, né, girando em círculo, com medo de arriscar, de crescer, de viver o novo. Eu vivia preso nesse ciclo sem nem perceber. Ganhava, guardava um pouco quando dava e logo vinha um gasto inesperado, uma dívida, um problema. E lá saía tudo. Era como se o dinheiro sempre escapasse pelos dedos. E o pior, a mente entrava no modo sobrevivência. Eu só pensava no mês, na próxima conta, no próximo boleto. A escassez não é só sobre ter pouco dinheiro, é sobre pensar pequeno, é viver com medo de perder, é agir com base na falta, é acreditar que nunca vai ser suficiente. E adivinha, quando você vive com essa frequência, tudo começa a se encaixar nisso. Você atrai mais do mesmo. Agora, o ciclo da expansão é outra história. Quando eu comecei a mudar minha mentalidade, a investir em mim, a reinvestir no meu negócio, a estudar com intenção, tudo começou a fluir diferente. Não porque o dinheiro multiplicou do nada, mas porque minha forma de lidar com ele mudou. Eu saí do como eu pago isso e fui para o como eu faço isso render mais. A expansão começa quando você planta onde antes só cortava, quando você vê o dinheiro como ferramenta de crescimento e não como um problema a ser resolvido. É quando você age como alguém que confia no processo ao invés de viver só apagando incêndio. E olha, vou te falar, é uma escolha diária. Tem dias em que a escassez tenta voltar, bate na porta com aquela velha conversa. Melhor não, vai que... Mas aí eu respiro fundo, lembro de tudo que já construí e escolho de novo. Vou pela expansão, porque viver no ciclo da escassez suga a energia. Já viver no ciclo da expansão alimenta a visão. E se você está aqui lendo isso, é porque já está pronto para sair do giro e entrar no crescimento. Então me diz aí, vai continuar rodando no mesmo lugar, ou vai acelerar para onde você merece chegar? Dinheiro não é o fim. E esse... Plante, não gaste tudo. Demorei, mas aprendi. Dinheiro não é o prêmio no final da corrida. É a semente que você planta para continuar crescendo. E olha, quando essa chavinha virou aqui dentro, minha forma de lidar com o dinheiro mudou completamente. E junto com ela, minha vida também por muito tempo. Toda vez que o dinheiro caía na conta, eu pensava, agora sim, vou me dar um prêmio. E lá ia eu, gastava com besteira, fazia upgrade no celular, saía para comemorar, como se aquele dinheiro fosse o troféu. Mas depois vinha o vazio. O dinheiro sumia e a realidade continuava a mesma, até que um dia eu entendi. Dinheiro é recurso, não recompensa. Ele não é o fim, ele é o começo. E quando você começa a tratar ele como semente e não como festa menos, tudo muda. Você passa a pensar antes de gastar, passa a investir com consciência, passa a fazer o dinheiro trabalhar por você. E não o contrário. Cada real que entra pode ser uma semente de liberdade, ou uma folha que voa com o vento. Depende do que você decide fazer com ele. E isso não quer dizer que você não pode aproveitar. Pode sim, claro, mas com consciência, com estratégia, com mentalidade de quem planta para colher maior lá na frente. Hoje, antes de gastar qualquer valor, eu me pergunto, isso aqui está sendo um gasto ou um investimento? Isso aqui está me dando prazer momentâneo ou está construindo o meu futuro? Nem sempre a resposta é fácil, mas essa pergunta me salvou de muitos buracos. Então fica aqui o conselho de quem já errou bastante. Não veja o dinheiro como um prêmio, veja como uma ferramenta, uma alavanca, uma semente. E quanto mais você plantar com sabedoria, mais frutos vai colher com liberdade, porque, no fim das contas, quem trata o dinheiro como colheita, acaba sempre ficando sem terra. Agora, quem planta? Esse nunca fica no mesmo lugar. Parte 3 menos multiplicação consciente. Da mentalidade à fortuna. Chegou a hora de falar da parte mais empolgante dessa jornada. Multiplicar, mas não de qualquer jeito, tá? Multiplicar com consciência, com estratégia, com intenção, porque não adianta nada ganhar mais se você continua agindo com a mesma cabeça de antes. Fortuna de verdade começa dentro e cresce para fora.
Até aqui, a gente já falou sobre mentalidade, sobre decisão, sobre ação alinhada, e agora a gente vai amarrar tudo isso num ponto crucial: fazer o dinheiro render, crescer e trabalhar por você. Não é mais sobre sobreviver, nem só sobre ganhar. Agora o papo é sobre construir algo duradouro. A real é que muita gente pensa que multiplicar é só investir na bolsa, comprar ações ou abrir um negócio. E sim, tudo isso faz parte. Mas antes de fazer o dinheiro crescer lá fora, você precisa ter clareza, responsabilidade e visão aqui dentro. É sobre saber onde colocar, como cuidar e quando reinvestir. É multiplicação com propósito, não com impulso. E olha, quando você entende isso, você para de correr atrás e começa a atrair, porque a mente certa faz o dinheiro certo vir até você e ficar. Então se prepara, porque nessa parte a gente vai falar de fontes de renda inteligentes, decisões estratégicas, mentalidade de abundância e o poder das conexões certas. Vamos sair da sobrevivência e entrar de vez no território da prosperidade real, porque no final das contas, não é só sobre ganhar muito, é sobre manter, crescer e expandir com inteligência. Vambora, porque agora o jogo começa a ficar grande. De verdade, capítulo 7, fontes de renda inteligentes. Ganhar com cabeça, não com correria. Vamos falar de dinheiro entrando, mas daquele jeito que a gente gosta. Com leveza, estratégia e inteligência. Porque ganhar por ganhar, qualquer um dá um jeito. Agora, ganhar bem, com constância e sem se matar de trabalhar o tempo todo, aí é outro nível. Durante muito tempo, eu achei que liberdade financeira era sinônimo de ganhar muito num único lugar. Tipo, se eu conseguir fazer X por mês com esse negócio aqui, tô feito. Mas a vida foi me mostrando que depender de uma só fonte de renda é perigoso, cansativo e limitador. É como tentar encher um balde furado com uma única torneira. Foi aí que eu comecei a estudar sobre fontes de renda inteligentes. Aquelas que crescem com o tempo, que não exigem sua presença 24 horas por dia. E o melhor, que trabalham para você mesmo quando você não está ali. Isso virou uma chave enorme na minha cabeça menos e na minha vida, nesse capítulo. Eu quero te mostrar que dinheiro inteligente não vem só de esforço, vem de estratégia. E sim, é possível montar fontes de renda que geram dinheiro enquanto você dorme, viaja ou simplesmente vive. Vamos falar de negócios digitais, investimentos, produtos que se vendem sozinhos, parcerias estratégicas e tudo que pode colocar seu dinheiro para correr por você. A ideia aqui não é trabalhar mais, é trabalhar melhor. É usar sua criatividade, suas habilidades e sua visão para construir fontes que não parem no primeiro vento. É sair da corrida e começar a jogar o jogo da liberdade. E se você acha que isso não é para você, que só gente rica consegue essas coisas, deixa eu te dizer com toda a calma. Foi justamente porque eu comecei com pouco que aprendi a pensar grande com inteligência. Então bora mergulhar nesse universo de possibilidades, porque a vida fica muito mais leve quando o dinheiro começa a chegar de mais de um lugar e empreender, investir, escalar, o trio que virou o jogo da minha vida. Se tem uma sequência que mudou completamente minha relação com o dinheiro, foi essa. Aqui, empreender, investir e escalar. 3 palavrinhas que, quando juntas, formam um verdadeiro mapa da liberdade. E não é papo de guru da internet. É experiência de quem saiu do zero e viu isso acontecer na prática no começo. Eu só queria fazer grana. E foi com o empreendedorismo digital que tudo começou a acontecer. Criei meus blogs, comecei a vender suplementos como afiliado, aprendi sobre tráfego, copy, funil e pá. O dinheiro começou a entrar. E eu pensei, é isso, achei o caminho. Mas logo percebi que só empreender não era suficiente. Porque eu ganhava e gastava, ganhava e travava. Foi aí que entrou o segundo passo. Investir. Aprendi que parte do dinheiro que eu ganhava precisava trabalhar para mim. E quando eu digo investir, não é só na bolsa ou no banco. É em mim, no meu conhecimento, nas ferramentas certas, nos ativos certos, e depois veio o terceiro pilar, que foi o mais desafiador. Escalar. Porque olha, fazer uma graninha é bom, mas escalar exige visão, estratégia e coragem. É sair do ganhar bem e ir para o crescer com estrutura, automatizar, delegar, atingir mais gente com menos esforço direto. Empreender me tirou do comum. Investir me tirou da instabilidade. Escalar me tirou da correria. E juntos esses 3 passos me colocaram num lugar onde o dinheiro não depende mais só do meu tempo. Então, se você está nessa jornada e ainda sente que falta algo, pode ser isso, talvez você esteja empreendendo, mas ainda não aprendeu a investir. Ou talvez esteja investindo, mas não está escalando. E quando você junta os 3, a mágica acontece. Bora montar esse tripé com firmeza? Porque quando você empreende com propósito, investe com inteligência e escala com estratégia, não tem como dar errado. Dinheiro com sentido, como gerar renda com propósito e alinhamento. Ganhar dinheiro é bom. Claro,
Mas ganhar dinheiro fazendo o que faz sentido para você, aí vira outro nível de vida. Eu não tô falando só de faturar alto. Tô falando de acordar animado, saber que o que você faz tem valor, impacta outras pessoas e ainda por cima enche sua conta de forma leve e verdadeira. Eu já vivi os dois lados, o lado onde eu fazia grana só por fazer e o lado onde eu ganhava dinheiro com propósito e alinhamento. E posso te dizer, a diferença é absurda. No primeiro eu me sentia meio perdido até quando o dinheiro entrava, no segundo eu sentia que estava construindo algo que era meu de verdade, algo que fazia sentido com quem eu sou. Renda com propósito é aquela que respeita seus valores, seu estilo de vida, seu chamado. É quando o trabalho vira extensão da sua essência, não só um jeito de pagar as contas. É quando você oferece algo que acredita, entrega com verdade e, como consequência, recebe em dobro em dinheiro e em realização. Mas para isso acontecer, você precisa se perguntar: o que eu amo fazer? O que eu sou bom em entregar? Como isso pode ajudar alguém? E como posso monetizar isso de forma honesta e escalável? Quando essas respostas se alinham, o dinheiro começa a fluir de um jeito diferente. E não é papo místico. É energia em movimento. Quando você se conecta com algo maior que o só ganhar, o universo colabora menos e o público sente. Hoje eu não me contento mais com qualquer coisa. Eu quero renda com propósito. Renda ou com verdade, renda que me expanda. E sei Vokash, até aqui talvez esteja pronto para isso também. Não é sobre o dinheiro. É sobre como você pensa ele. Quer saber um segredo que mudou tudo para mim? Não é o dinheiro que faz a diferença. É a forma como você pensa o dinheiro. Sério, pode parecer simples demais, mas quando essa ficha cai de verdade, ou como se um novo mundo abrisse na sua frente. Durante muito tempo eu achava que o problema era o valor que eu ganhava. Eu vivia pensando, quando eu ganhar mais, tudo vai melhorar. Só que mesmo quando comecei a fazer grana com blog, tráfego, afiliados, o dinheiro vinha, mas não ficava. Por quê? Porque minha mente ainda estava presa no modo escassez. O dinheiro responde ao que você pensa sobre ele. Se você vê o dinheiro como inimigo, ele foge. Se você vê como algo sujo, voca-se e sabota, se você acredita que não merece, vai dar um jeito inconsciente de perder tudo. Agora, quando você pensa o dinheiro como um aliado, uma ferramenta de expansão, de liberdade, de impacto, tudo muda. O jeito que você pensa, o dinheiro define como você lida com ele. Define se você guarda ou gasta, se você investe ou consome, se você cresce ou empaca. E o mais doido, isso tudo acontece nos bastidores, dentro da sua mente hoje. Antes de qualquer decisão financeira, eu paro e penso: essa escolha vem de escassez ou de expansão? Estou reagindo com medo ou agindo com consciência? Isso aqui me aproxima ou me afasta do que eu realmente quero construir? E olha, só essas perguntas já evitam muitos erros e abrem muitas portas. Porque pensar o dinheiro com inteligência é o que transforma ele em liberdade. Então, se você ainda sente que está travado, mesmo fazendo tudo certo, talvez o segredo não esteja no que você faz, mas no que você pensa. Capítulo 8. Networking. Milionário, relacionamentos que geram riqueza. Tem uma coisa que eu demorei para entender, mas que hoje eu carrego como uma das maiores verdades da vida. Relacionamentos certos valem mais do que qualquer curso caro, ferramenta top ou estratégia mirabolante. Sim, é isso mesmo. Conexões certas te levam onde sozinho você levaria uma eternidade para chegar. Por muito tempo eu achava que ser autossuficiente era o caminho. Queria fazer tudo sozinho, crescer no meu cantinho, sem depender de ninguém. Só que com o tempo fui percebendo uma coisa. Quem constrói fortuna de verdade, constrói com gente, com parcerias. Comfocus.com. Foi quando comecei a me aproximar de outras mentes empreendedoras, pessoas que já estavam no jogo, que me puxavam para cima, me davam ideias, me conectavam com oportunidades, que meu negócio começou a andar em outro ritmo. E o mais louco, às vezes uma conversa de 10 minutos com a pessoa certa vale mais que 10 horas de vídeo no YouTube. Networking. Milionário não é só sobre conhecer gente rica. É sobre estar nos lugares certos, com a energia certa, trocando com quem vibra parecido com você. É sobre construir pontes, e não muros. É saber que você não precisa saber tudo, mas pode se cercar de quem sabe. E olha, isso aqui não é papo de extrovertido não. Eu sou da turma mais reservada. E mesmo assim entendi que criar conexões verdadeiras não tem nada a ver com quantidade, tem a ver com qualidade, com intenção, com entrega mútua. Nesse capítulo eu quero te mostrar como os relacionamentos que você cultiva podem acelerar e muito sua prosperidade. Vou te contar estratégias práticas, insights e vivências que me fizeram enxergar que riqueza não se constrói no isolamento.
se constrói em rede. Bora se conectar com quem multiplica. Porque ninguém chega longe sozinho. Mas com as pessoas certas, você chega muito mais rápido. E com muito mais leveza. Ande com quem puxa pra cima. O poder de se cercar de mentes ricas. Deixa eu te contar uma coisa que mudou completamente meu jeito de pensar. E de ganhar dinheiro também. Você se torna a média das pessoas com quem mais convive para esse clique. Pod 8 Mas é verdade. E olha, se você quer crescer de verdade, precisa se cercar de mentes que te puxam para cima. Não que te mantém no mesmo lugar. Durante muito tempo. Eu nem percebia, mas estava rodeado de gente que só reclamava, que via problema em tudo, que achava que sonhar era besteira. E mesmo sem querer, isso vai contaminando a gente. Você começa a duvidar das suas ideias, a pensar pequeno, a se contentar com pouco, e nem percebe o quanto isso te trava. Foi só quando comecei a me conectar com pessoas que pensavam grande, que falavam de soluções, que trocavam ideias sobre negócios, investimentos, crescimento pessoal, que minha mente deu um salto. E o mais interessante, não precisei virar amigo íntimo de bilionário. Bastou escolher melhor com quem eu gastava meu tempo. O que eu consumia com a mente rica não tem a ver só com dinheiro. Tem a ver com visão, com energia, com atitude. Gente que tem mentalidade próspera te inspira só de conversar. E o melhor, te desafia também. Porque elas não deixam você se sabotar, elas te lembram do seu potencial. Hoje eu sou intencional com isso. Se uma conversa me esgota, me diminui ou me trava, eu me afasto. Agora, se me impulsiona, me anima, me ensina menos, eu me aproximo. Simples. Assim. Porque o ambiente que você escolhe viver define o ritmo da sua evolução. Então aqui vai meu convite. Comece a se cercar de mentes ricas. De gente que vibra na abundância, que pensa soluções, que te mostra que dá para ir além. Porque quando você muda o ambiente muda você. E uma dica bônus. Às vezes, a primeira mente rica que você precisa se aproximar é a sua mais longe, juntos. O valor das parcerias estratégicas e do poder das conexões. Vou te contar uma parada real. Sozinho a gente até vai, mas junto a gente voa. Por muito tempo eu quis fazer tudo por conta própria. Achava que pedir ajuda era fraqueza, que parceria era arriscado, que dividir era perder. Mas a vida e os tombos me mostraram o contrário. Parceria certa é multiplicação. Quando você entende isso, tudo muda. Porque não é sobre se apoiar em alguém. É sobre somar forças. É encontrar pessoas que complementam o que você já faz bem e criar algo maior do que cada um faria separado. Já tive parcerias que dobraram meus resultados sem dobrar o meu esforço só porque cada um entrou com o que tinha de melhor. E não estou falando só de sócio, não. Estou falando de colaborar com propósito. Um afiliado que divulga seu produto, um produtor que valoriza seu conteúdo. Um expert que soma na sua audiência, um mentor que te dá direção. Tudo isso é conexão estratégica. As conexões certas abrem portas que sozinho você nem sabia que existiam. Uma indicação, uma conversa, uma troca de mensagem e de repente surge uma oportunidade que muda tudo. E o mais massa, muitas vezes essas conexões surgem de forma natural, quando você está no movimento certo, na vibração certa, no ambiente certo. Hoje eu olho para trás e vejo as grandes viradas da minha trajetória aconteceram depois de uma boa parceria. Uma conversa bem colocada, uma conexão que parecia simples, mas era certeira. Então, se você quer crescer de verdade, pare de tentar ser o herói solitário e comece a construir alianças com intenção. Porque a estrada da prosperidade fica muito mais leve e rápida quando você caminha com quem soma. Bora abrir espaço para as conexões que multiplicam, porque gente certa na hora certa vale mais que ouro. Você é o solo onde planta seus milhões, sabe? Aquela história de me diga com quem andas que te direi quem és. Poia, o ambiente onde você vive, trabalha, respira e pensa diz muito sobre o quanto você vai crescer ou travar. E eu tô falando isso por experiência própria. Teve uma época da minha vida que eu sabia que podia mais. E eu trabalhava feito louco, sonhava grande, mas parecia que nada fluía. E aí um dia caiu a ficha, meu ambiente era o freio de mão puxado da minha prosperidade. Gente reclamando o tempo todo, negatividade nas conversas, visão pequena de mundo, parecia que tudo à minha volta estava me puxando para trás sem eu perceber. Quando eu comecei a mudar isso. E não foi da noite pro dia menos, tudo começou a girar diferente. Eu me afastei de quem só sabia falar de crise e miséria e me aproximei de quem falava de ideias, soluções, negócios, expansão. Troquei o noticiário pelo livro. Troquei o sofá pela ação. Troquei a desculpa pela decisão. E, sem exagero, foi aí que meus resultados começaram a explodir. Porque a real é que a mente é um terreno fértil, mas o ambiente é o clima. Se você planta coisa boa, mas vive num lugar cheio de erva daninha, sem luz, sem água, sem cuidado,
não vai vingar. Agora, se você se cerca de estímulo, de visão, de gente que já venceu ou que quer vencer, aí evoca flores, mesmo sem perceber. Ambiente não é só o lugar físico, é a energia que te cerca. É o que você consome, ouve, assiste, lê, é o grupo de WhatsApp que você participa, é o feed que você arrasta com o dedo, tá tudo influenciando seus pensamentos. Moldam sua realidade. Então, se você quer viver uma vida rica, começa a criar um ambiente que combine com essa abundância. Crie um ecossistema próspero ao seu redor, porque você não vai se tornar milionário num ambiente mental de escassez. E se ainda duvida disso, olhe em volta agora mesmo. Seu ambiente te empurra para frente ou te puxa para trás? O solo está nutrido ou está seco? Porque o ambiente certo faz qualquer semente virar floresta. Capítulo 9. O segredo do dar. Multiplique. Ajudando. Vou te contar um dos maiores segredos que eu descobri no meu caminho rumo à prosperidade. Dinheiro gosta de fluxo. E nada ativa esse fluxo mais rápido do que o simples ato de dar. Mas calma aí, não estou falando de sair distribuindo tudo o que você tem sem critério. Eu estou falando de dar com consciência, de multiplicar valor na vida dos outros. A mão mesmo quando parece que você ainda não tem muito. Porque, olha, quando você se torna uma fonte, o universo começa a te tratar como um rio e não como um poço. E foi exatamente isso que virou uma chave dentro de mim. No começo, confesso que eu tinha medo de doar, de compartilhar, de investir nos outros. Parecia que eu ia ficar com menos. Só que aí a vida me provou o contrário. Toda vez que eu ajudei alguém com sinceridade, com presença, com intenção, a abundância voltava para mim de formas que eu nunca imaginava. É como se o universo dissesse: esse aí entendeu o jogo, bora mandar mais para ele, e mandava mesmo. Em oportunidades, em conexões, em resultados, em paz interior. Porque no fundo, prosperar não é só sobre ter, é sobre transbordar. Então se prepara, porque nesse capítulo eu quero te mostrar como o simples ato de compartilhar pode se tornar o motor da sua multiplicação. E olha, não tem nada mais poderoso do que ver sua própria vida crescendo, enquanto você eleva a de outras pessoas. Riqueza que flui não estagna. Ou você circula, ou voca trova, sabe quando a água fica parada por muito tempo? Ela escurece, perde o brilho, começa a feder. Pois é, com o dinheiro acontece a mesma coisa. Riqueza que para, apodrece. Já a riqueza que circula, que se move, que flui com liberdade. Essa aí se multiplica. Por muito tempo eu achava que o segredo era juntar, guardar, segurar com força. Tipo, vai que acaba, né? Só que quanto mais eu tentava controlar, mais escasso tudo parecia. Era como tentar segurar areia com a mão fechada. Resultado, escorria tudo. Aí um dia eu ouvi uma frase que me deu um tapa na alma. Dinheiro parado é medo fantasiado de segurança. Doeu, mas fez sentido. O dinheiro é uma energia. Ele gosta de movimento, de propósito, de expansão. Quando você entende isso, começa a tratar ele como aliado e não como refém. E foi aí que minha relação com o dinheiro mudou. Comecei a gastar com consciência, investir com intenção e doar com coração. E sabe o que aconteceu? Ela começou a voltar para mim com mais força. Não estou dizendo para sair por aí esbanjando sem pensar. Não é sobre gastar, é sobre movimentar com sabedoria. É sobre entender que o dinheiro ama propósito. Ama e utilidade, ama gerar valor. Sei, ela entra e não circula. Ele morre ali em tu, sei, liga a riqueza, é como o sangue no corpo. Ela precisa circular para manter tudo vivo. E quem entende isso vive um ciclo de abundância constante, leve e cada vez mais fluido. Quer ver sua vida prosperar? Faz Odin, Fleur como Rio. Não deixar ele virar lago estagnado. E aí, bora abrir as comportas? Prosperidade é troca. Quanto mais você dá, mais volta. Sabe aquele dia em que você ajuda alguém do nada e sem nem esperar? Algo incrível acontece com você logo depois? Pois é, isso não é coincidência. É o fluxo da prosperidade e ação. Eu demorei para entender isso, mas quando entendi, tudo mudou. Prosperidade não é só grana. É energia, é troca. Imut é aquilo que você entrega para o mundo e que o mundo te devolve multiplicado. Eu já passei uma fase da vida achando que, para ter mais, eu tinha que segurar, esconder, guardar só para mim. Mas adivinha? Quanto mais eu me fechava, mais escasso tudo ficava. A chave virou quando eu entendi que a abundância se alimenta da generosidade. Não estou falando só de dinheiro, viu? Estou falando de atenção, de tempo, de um elogio sincero, de um conteúdo gratuito que transforma a vida de alguém. Tudo isso é energia de troca. E quer saber? Quando você entrega de verdade, com o coração, o universo te responde. E responde bonito. Parece até mágica, mas é só a lei natural do retorno. Aquilo que flui, floresce. Hoje tudo que eu faço, meus projetos, meus investimentos, meus e conteúdos, é com essa ideia na cabeça.
Como posso gerar valor real para alguém? Porque quanto mais eu gero valor, mais valor volta para mim. E é aí que mora a verdadeira prosperidade inteligente. Então, se você quer atrair mais riqueza para sua vida, começa trocando energia boa com o mundo. Porque prosperidade é isso. Troca viva, consciente, com propósito, serve e ou novo. Calminho para ficar rico, sabe aquele papo de que quem serve mais recebe mais? Por muito tempo eu achava isso meio romântico demais, sabe? Tipo coisa de livro de autoajuda. Mas, quando comecei a estudar a história dos grandes, dos que realmente construíram fortunas sólidas e duradouras, uma coisa ficou clara como água. A riqueza verdadeira nasce quando a gente para de pensar só na gente e começa a servir de verdade. E para te mostrar que isso não é só papo bonito, deixa eu te contar rapidinho a história de um cara que me inspirou demais, Sakichi Toyoda, o inventor que mais tarde deu origem ao império que hoje a gente conhece como Toyota. Esse cara não estava tentando ficar rico. O foco dele era resolver um problema real. Ele olhava para as pessoas ao redor, menos mais especificamente, para as mulheres japonesas que trabalhavam com teares manuais, suando em condições difíceis, e pensava: como posso facilitar a vida delas? Resultado, ele criou o tear automático, e não só facilitou a vida de milhares de trabalhadores, como deu o pontapé para uma das empresas mais inovadoras do mundo. Ele serviu, e por isso, enriqueceu. Essa história mexeu comigo, porque me fez perceber que a pergunta não é como eu, Fico Rico. A pergunta certa é: como eu resolvo um problema de verdade para alguém? Porque no fim das contas, dinheiro é só um reflexo do valor que você entrega. Depois que eu entendi isso, tudo no meu negócio mudou. Eu parei de correr atrás do dinheiro e comecei a correr atrás de servir melhor. Criar conteúdo útil, ajudar quem estava começando, gerar transformação real. E adivinha? O dinheiro começou a correr atrás de mim. Então, se tem uma lição que eu deixo aqui é essa: servir é lucrativo. Mas o lucro maior nem é o financeiro, viu? É o sentimento de propósito, de saber que você está fazendo diferença, e isso vale mais que qualquer número na conta. Conclusão: 1 milhão já está dentro de você. Se tem uma coisa que eu espero de coração que você tenha entendido até aqui, é essa: o milhão que você tanto busca não está lá fora. Ele já está aí dentro de você. Não estou falando só de dinheiro, viu? Estou falando de potencial, visão, coragem, sabedoria e propósito. Tudo que você precisa para transformar sua vida já mora aí, quietinho, só esperando você dar o primeiro passo para ativar. E sabe qual é a boa notícia? Esse passo não exige grana, diploma ou permissão de ninguém. Ele começa na sua mente. Por muito tempo eu mesmo achava que precisava de sorte, de um investidor, de uma fórmula mágica, até entender que o verdadeiro desbloqueio começa quando a gente muda a forma de pensar. A chave virou quando eu parei de me enxergar como alguém limitado e comecei a me tratar como quem já era próspero. E é por isso que eu te digo com toda certeza: quando você muda dentro, o fora muda também. Então, se você chegou até aqui, parabéns. De verdade, porque só o fato de ter lido esse livro até o fim já mostra que você é diferente. Que você está com sede de crescer e que não quer mais viver no piloto automático. Agora, me escuta com carinho. Não deixe esse conhecimento virar poeira mental. Volta nos capítulos sempre que precisar. Anota o que fez sentido. Aplica o que tocou fundo. Compartilha com quem precisa ouvir. Porque o que você tem nas mãos não é só um livro. É um mapa. E o tesouro já está aí dentro de você. Então, bora parar de se diminuir, bora parar de adiar, bora parar de duvidar. Porque você não nasceu para sobreviver, você nasceu para multiplicar, impactar e prosperar. O milhão já está aí batendo no peito. Só falta você lembrar disso todos os dias. E agir como quem já tem, porque quando você age como milionário, o universo se encarrega do resto. De mentalidade a milhões, a volta pela rota do ouro. Ufa, que jornada, hein? Se você tá aqui agora no finalzinho, deixa eu te dizer, não foi à toa. Cada página leda, cada capítulo refletido, cada ideia que cutucou aí dentro, tudo fez parte de um processo maior. E agora chegou a hora de dar aquela respirada funda e olhar para trás, com orgulho. Lá no começo, a gente falou sobre crenças invisíveis que sabotam, aquelas vozes internas que dizem: isso não é para você. Dinheiro é difícil, você não consegue. E pouco a pouco a gente foi jogando luz nesses cantinhos escuros da mente. Depois, mergulhamos nos exercícios práticos de reprogramação mental. Colocamos a mão na massa e fomos trocando velhos pensamentos por novas convicções. Saímos do automático, enfrentamos a zona de conforto, demos de cara com o medo do fracasso e entendemos como isso tudo amarra nosso potencial. Aí veio a virada.
a fórmula entrou em movimento. Falamos de visão de milionário do Spencer Grande, mesmo com a conta pequena, da técnica do futuro presente, da diferença entre desejo e decisão, e principalmente, da disciplina como ponte entre sonho e realização. E claro, não podia faltar a parte onde o dinheiro começa a multiplicar de verdade: reinvestimento. Fontes de renda inteligentes, propósito, networking e parcerias estratégicas. Tudo isso alinhado com uma verdade poderosa. Dinheiro é semente, não é troféu. A gente também bateu muito na tecla da energia, da troca, do dar, porque riqueza que flui, cresce, riqueza parada seca. Viu como tudo está interligado? Mente, emoção, ação, propósito. É um ecossistema interno que, quando bem cuidado, transforma a realidade externa. Então, recapitulando, essa jornada foi sobre despertar, sobre assumir o volante, sobre parar de correr atrás e começar a se alinhar, porque quando a mentalidade muda, meu amigo, minha amiga, os milhões começam a vir de dentro para fora. E se você quiser saber onde está o seu próximo nível, é simples. Está exatamente depois do ponto onde você quase desistiu. Mas agora, você não vai mais parar. Vai, aplique, compartilhe, expanda. O milhão começa no movimento. Chegou a hora de sair da teoria e mergulhar na prática. Porque, sinceramente, livro fechado não muda a vida de ninguém. O que transforma mesmo é quando a gente levanta da cadeira, encara o espelho e diz: agora é comigo. E é com você mesmo. Se tem uma coisa que aprendi nessa caminhada é que o conhecimento que a gente aplica vira poder real. Mas aquele que fica guardado vira peso. Então, pega tudo que você leu aqui e escolhe uma coisa para aplicar hoje mesmo. Não espera a segunda messe que o vemos quando dar tempo. A hora é agora. E olha só, não guarda isso só para você. Não. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, menos se mexeu com tua mente, teu coração, tuas ideias, então compartilha. Manda para um amigo, para alguém que está precisando desse empurrão, porque riqueza de verdade é aquela que a gente multiplica ajudando os outros também. E não se esquece, expandir é um compromisso com o seu próximo nível. Não é sobre ter tudo perfeito para começar. É sobre começar com um que tem. É sobre plantar a semente hoje, mesmo que o solo pareça seco. Porque quando a gente age com intenção, o universo responde com expansão. Então, aplique, compartilhe, expanda. E me conta depois os resultados, porque eu tenho certeza, o milhão já está se movendo na sua direção. Só precisa continuar andando, de dentro para fora. A riqueza que começa em você, chegamos até aqui juntos. E se você está lendo isso agora, é porque decidiu sair do comum, do automático, do tanto faz. E isso, meu amigo, já te coloca anos-luz à frente da maioria. Porque o verdadeiro milionário não é só aquele que tem grana na conta. É aquele que aprendeu a pensar, agir e viver de um jeito diferente. Nesse livro, eu te mostrei o caminho que eu mesmo trilhei. Nada do atalos, fórmulas mágicas ou papo furado. Foi suor, foi mentalidade, foi intenção. E, principalmente, foi decisão. Eu precisei romper com o velho eu, com os medos, com a zona de conforto e com tudo que me mantinha pequeno. E quando fiz isso, a mágica começou a acontecer. Não foi sorte, foi visão, foi a STAT, foi F. E hoje, olhando para trás, posso afirmar em voz alta e cheia de certeza, eu pensei diferente. Eu agi com propósito. Eu me tornei milionário de dentro para fora. E agora é com você. Vai continuar só desejando ou vai decidir se tornar? Vai ficar esperando o momento perfeito ou vai criar o momento agora mesmo? Lembra, o mundo exterior sempre obedece quem já se sentiu rico por dentro. O milhão começa na mente, cresce na atitude, floresce quando você entende que riqueza não é sobre ter, é sobre ser. Então, respira fundo e parte para cima. O seu próximo nível já está te esperando.